Aqui é o quartel-general da tua vida. Aqui você decide o que você traz para dentro, você decide o que você traz para perto. Na tua cabeça você decide para onde você vai, o que você vai vestir, o que você vai comer. É aqui. Você está em Jesus aí na tua cabeça? Ou você ainda está apostando nas alegrias desse mundo? Você ainda está querendo tirar dessa água do mundo alguma alegria? Jesus disse lá em João 4,14, marca aí o que Jesus disse para aquela mulher que já estava no 6º relacionamento. E o homem que estava lá não era dela, era de outra pessoa. E Jesus disse para ela, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der, se fará nele o quê? Uma fonte de água que vai parar quando? Vai para a eternidade. O nome disso é a alegria que vem de Deus, a alegria que vem do céu. Essa alegria, ela te é dada quando você crê em Jesus. Meu nome é Aline. Quando eu vim para a igreja, eu ainda era criança, né? Eu tinha 5 anos de idade. E os meus pais me trouxeram para a igreja. E como eu era uma jovem dedicada na igreja, né, estava sempre presente, né, eu fui levantada obreira. Nessa época onde eu fui levantada obreira, né, eu achava que eu tinha o Espírito Santo. Eu comecei a olhar para as pessoas, para as coisas que eu achava na minha cabeça que eram erradas, né? E por isso, né, eu comecei a me entristecer, comecei a ficar triste. Então, aquilo que eu fazia, eu já não fazia mais. Aquela obreira que era, vamos dizer assim, como a gente dizia na época, pau para toda obra, né? Fazia todas as coisas, já não era mais. Aí, quando chegou um dia, a gente teve na igreja, né, uma situação e o pastor, na época, tirou vários obreiros da obra. E eu fui uma dessas obreiras. Quando eu saí da obra, porque eu já estava mal antes, né, eu achei aquilo, por algum momento, como se acabou o fardo. Agora eu estou livre, né? Então, como eu fui para a igreja muito cedo, eu nunca tinha curtido o mundo, né? Eu nunca tinha conhecido nada do mundo. Então, quando eu saí, eu falei, como eu era muito jovem, eu falei, poxa, eu vou aproveitar agora. Agora é o meu momento de aproveitar. Eu me lembro que eu saí num dia da obra e a partir do outro dia eu já não fui mais para a igreja. Eu comecei a me sentir muito feliz, né? Eu senti aquela momentânea alegria do mundo. Então, eu bebia, eu me alegrava, quando eu estava bêbada eu ficava rindo, sorrindo. E aí, eu conheci um rapaz e eu tive um relacionamento com esse rapaz. Mas eu comecei a perceber que eu já não me sentia mais tão feliz. Então, eu bebia, só que aquela bebida não me alegrava mais. Né? Então, quando eu chegava em casa, eu chorava. E a minha família olhava para mim e falava, meu Deus, mas por que você tá assim, né? Não é isso que você queria? E aí, o meu fundo de poço mesmo foi quando eu tinha esse relacionamento, né? Que eu fiz dele o meu Deus. E aí, um dia, ele chegou para mim e falou assim para mim, Aline, a partir de hoje, a gente não vai mais ficar junto. Simplesmente, eu não quero mais. Então, naquele dia, eu vi que o Deus, né, que eu fiz ele não tinha a mesma consideração por mim. Então, eu me vi naquela situação triste, angustiada, nada mais me preenchia, e foi quando eu decidi voltar, né? E antes de eu voltar, eu tinha esse pensamento assim, poxa, será que vão me julgar? Poxa, eu era obreira. Olha, não vai dar certo, as pessoas vão ficar olhando para você, ainda que não falem nada, mas vão ficar olhando, né? E aí, quando teve um dia que eu estava muito triste nesse dia, e eu falei para Deus assim, meu Deus, se o Senhor existe de verdade, hoje o Senhor vai ter que mudar a minha vida. Se hoje, agora, o Senhor arrancar essa tristeza de dentro de mim que eu sinto, agora, eu vou para a igreja e eu não vou mais olhar para ninguém. E quando eu terminei de orar, parecia que tinham enfiado a mão no meu peito e arrancado aquela tristeza. Foi instantâneo. E eu fui para a igreja no outro dia. Quando eu cheguei na igreja, ninguém me julgou.
Pelo contrário, eu me lembro que quando eu entrei na porta da igreja, a obreira veio, me abraçou, né? Falou, poxa, que bom que você voltou. E desde então, eu fui buscando o Espírito Santo. Eu falei, meu Deus, eu quero alegria e eu quero ter o teu Espírito para me permanecer. Teve um domingo que eu me arrumei, né? Naquele domingo, e eu fui para a igreja. E quando eu cheguei na igreja no domingo pela manhã, o pastor pregou a palavra, né? E eu me ajoelhei. Eu me lembro que ele falou assim, se humilhe para Deus. Eu coloquei o rosto no chão, né? E eu falei para Deus, eu me lembro que eu botei a mão e eu senti a poeira do chão. E eu falei, eu sou essa poeira. E se o Senhor não me ajudar, eu não vou conseguir chegar no meu alvo. O meu desejo era agradar a Deus. Eu só queria ser filha de Deus, né? Eu falei, meu Deus, eu quero ser tua filha. E naquele dia, quando eu me levantei, eu fui batizada com o Espírito Santo. Então, aquele dia que eu fui batizada com o Espírito Santo, eu fui acolhida por Deus. Eu senti paz dentro de mim, tranquilidade, né? Eu respirava, parecia que eu estava nas nuvens, né? E pela primeira vez eu ouvi Deus falar comigo, eu sou contigo. Então ali eu já não me preocupava com nada, só em servir a Deus. Eu queria agradar a Deus. Eu queria ir para a igreja salvar almas. Eu queria fazer as coisas, não para as pessoas, mas para agradar a Deus, porque eu amava. E hoje eu continuo servindo a Deus, né? Graças a Deus, isso já faz mais de 20 anos. Hoje eu sirvo a Deus no altar, né, como esposa de pastor, ao lado do meu esposo. Tenho um casamento abençoado, graças a Deus, né, um homem de Deus, que é muito mais do que eu pedi para Deus, né? Todos os dias eu me lembro de onde o Senhor Jesus me tirou. Eu me lembro das minhas dificuldades, daquilo que eu vivi, que me completa. Hoje eu posso dizer que eu tenho a alegria, a verdadeira alegria, e que ninguém nunca vai poder tirar de mim. Que o Espírito de Deus ilumine a sua mente, o seu coração. E que esse programa sirva para iluminar você. Você que está como a Aline estava. Interessante, né, o que ela fala. Primeiro, uma sensação de liberdade, quando ela se afasta da presença de Deus. E depois vem a grande tristeza, porque você foi criado para Deus. Nós fomos criados para sermos de Deus, para andarmos em comunhão com Deus. Não tem como você estar afastado de Deus e você está pleno. Você, como ela estava com Deus, se afastou, né? E depois vem essa grande tristeza. Interessante o que ela diz. Eu faço questão de lembrar o que eu sentia, né? Aquela pessoa que caiu, desculpe o termo, se estrepou. Se estrepou, apanhou, gemeu e sabe que não pode mais colocar a mão ali, ou sabe que não pode mais pisar o pé em determinado lugar. Aprendeu e hoje está aí cheia do Espírito Santo. Está aí firme, abençoada, casada, bem casada, como ela fala, feliz. Oh, meu amigo, minha amiga. Eu queria colocar para você essa imagem quando a águia ela salta para um voo. Olha como ela se lança. Olha como ela se lança ao ar. Toca aí. Não é bacana? Tem muita gente que faz isso nas drogas, né? Ela se lança nas drogas, outras pessoas se lançam em prostituições, relacionamentos, pessoas que ela nem conhece, ela acredita, né?
Tem gente que diz assim, eu não acredito em Deus porque eu não vejo. Mas você vê, tem gente que acredita numa ligação, ela ouve. Tem gente, como teve um caso aí de uma vovó que, acreditando em alguém que ela nunca viu, né, que estava apaixonado por ela lá em outro país, e era uma quadrilha de brasileiros enganando ela, e ela deu 100 mil reais, né? As pessoas se lançam em negócios, as pessoas... O convite para hoje, meu amigo, minha amiga, é você se lançar em Deus. Olha só o que diz o profeta Amós. Buscai a Deus e vivei. Tem gente que tirou a primeira parte da frase, ela quer viver sem Deus. Quer tirar Deus, tirou Deus da vida dela. Mostra aí a nossa central de atendimento, pastor Jorge Freitas. Hoje, quarta-feira, será o dia de mudar essa história. Não faça besteira. Não se mate, busque a Deus, ligue para nós, tem o fixo, tem o zap, manda um zap. Vamos lá, ligue para cá agora, daqui a pouco, uma oração especial em seu favor. Pode contar conosco. E agora o pastor Daniel Cerqueira, ele fala para você sobre a quebra de maldição na sessão do descarrego. Vamos lá. Vamos agora ao testemunho de um homem, um marido, que ele tentou suicídio. Ele tentou se matar, dar cabo da própria vida. Olha só, e além do mais, ele tomava 12 remédios para vencer a depressão. E você vê que a maldição havia na vida dele. Acompanhe esse relato e voltamos já. Pastor, quando eu cheguei na aniversário, eu estava com depressão. Tinha medo de tudo. Vinha as vozes suicida para mandar me matar. Afetou em tudo. Eu perdi meu emprego, quase perdi a família também, com a depressão, com bebida. Cheguei no fundo do poço na igreja. Achei ele agressivo, assim, que ele bebia muito, de segunda a segunda, ia trabalhar, do trabalho já ia pro bar beber, e quando chegava em casa já era agressivo. No momento que ele teve depressão, foi assim, um processo de 2 anos, e eu fiz uma bateria de exame, ele tomou uma bateria de remédio, foi 12 tipos de remédio ele tomava por conta dessa depressão. Por último, o médico disse que não era somente depressão, como ele tinha também problema de coração, só que, por conta desse problema de coração, eu fiz vários exames, gastando, e eu disse, não, tá errado isso, eu não aceito isso. E fazendo tratamento com ele, foi quando ele chegou numa situação que ele passou mal. O médico falou, igual sua esposa quase morre, quase infarta, por conta dessa pressão que subiu muito. Aí eu comecei a trabalhar, e orando a Deus, pedindo sabedoria, intercedendo por ele, indo nas correntes, fazendo os propósitos para Deus abençoar ele, para Deus tocar no coração dele, que é onde lá no leito do hospital ele aceitou Jesus. Ele mesmo fez um voto e viu a gravidade da situação. Hoje ele está liberto, curado, não tem mais nenhum problema, não tem mais nada. Olha só, tá vendo, meu amigo? Assim como hoje ele está liberto, curado, o mesmo Deus vai fazer na sua vida. Portanto, você não erra em estar conosco na nossa catedral, Templo Maior, Avenida Constantino Neri, número 1515, bairro São Geraldo. Estaremos nesse duelo dos deuses, da quebra da maldição, de 6 da manhã, os horários, de 6 da manhã começa a primeira reunião, até 7 da noite, com o nosso querido bispo Edson de Éter, que estará realizando esse combate, o combate do duelo dos deuses. Tá certo? Que Deus abençoe a todos, muita luz para você. É com o senhor, bispo de Éter. Muito bem, o pastor Daniel, e ouvindo, assistindo esse problema familiar, né, desta senhora marcada por maldições, eu vou dizer uma coisa para você, dá para lembrar da minha família também. Na minha família tinha maldição de vício, maldição de ódio, muitas brigas. Poucos casamentos na minha família vingavam. Poucos casamentos vingavam. O nosso, para mês de março agora, hoje inclusive 1º de março, né? É dia de começar bem, né? É dia de colocar Deus em primeiro, né? Noite das Águias. Mas esse mês é um mês que nós completamos, eu com a minha esposa, põe a nossa foto aí. Eu estava mais gordinho aí, hein? A foto do nosso casamento aí.
Tava mais gordinho, hein? Naquele tempo também as fotos não tinham boa qualidade, né? Mas daí, 28 anos, a gente vai completar dia 25 de março. Você quer prova maior que a maldição quebrou? Você está vendo maldições na sua família. Nós estamos na nossa maior campanha de quebra de maldição. Você pode procurar qualquer igreja universal. Todos os dias nós estamos determinando e ensinando você a sair da maldição e ser uma bênção. E ser uma bênção. Ser uma bênção. E juntos, com a força de Deus, nessa sexta-feira, meio-dia, e também 19 horas nessa forte sessão do Descarrego. Jorge, me dê nomes aí. Nós temos aqui a Isabel, fala do Novo Aleixo, pede oração pela sua família, tem aqui vários problemas de perturbação, estará nessa sexta-feira. Nós temos a Liliane, fala do Cachoeirinha, pede oração pela sua família, pede oração pelo filho, estará pela primeira vez nessa quarta-feira, na Noite da Alma, buscando também a restauração da sua fé nessa quarta-feira. Nós temos a Carmen, fala do Novo Israel, pede oração por várias áreas da sua vida, estará retornando nessa quarta-feira. Ela que tem vindo, ela diz aqui, cada quarta-feira uma renovação para minha fé, e ele estará nessa quarta-feira. Bacana, Jorge, começar esse mês com Deus, buscando o Espírito Santo, sendo transformado num homem, numa mulher do céu. E agora você vai acompanhar muitos resultados, estamos para lá de 1.100 testemunhos, é muita gente curada, muitos testemunhos. Domingo agora, o último domingo do Eu Creio, me dei imagens da reunião, quase 4.000 pessoas enfrentaram tudo para estar aqui. Foi um domingo da família, de oração. Mostra as imagens, a família na frente do altar aí, aos pés da cruz orando, pastores, esposas aí na cruz, uma multidão orando pela família. Olha que bacana! E você vai agora ver como Deus honra. Aquela palavra que colocamos, buscai a Deus e vivei. Como tem gente aprendendo a fé, como tem gente se apoderando de promessas, pessoas saindo da maldição, se tornando a própria bênção, como a Aline. Graças a Deus, Deus tem agido poderosamente. E se você atender esse chamado, meu amigo, minha amiga, no sofrimento e nem na mesma você fica. Toca aí. Passei 1 ano e meio sofrendo, não podia me alimentar direito, eu não podia caminhar. Credo. E mesmo fazendo dieta, não tinha resultado. E eu tomando da água, eu fui curada. Você tirava alguns alimentos, restringia, mas... Não passava. E eu sentia muitas dores no peito. Que é o que as pessoas no peito falam, e falta né? de ar. E agora? Não sinto mais nada, bispo. Mais nada? Não Já sinto. faz quanto tempo que você está curado? 1 mês e meio. Um mês comendo? Comendo tudo que eu não podia comer. Fala aí uma coisa aí, pra gente saber. Farinha. Mas está comendo tranquila. Sim, senhor. Amém. Eu vim aqui e fiz o desafio da água milagrosa há 3 semanas atrás, que o médico falou que eu tinha cálculo renal. Eu não aceitei isso na minha vida. Eu disse para Deus que eu não aceitava mais isso na minha vida. E eu vim e fiz o propósito da água, fiz meu exame semana retrasada e não deu nada no meu rins. Meu rins está limpo. Mas você fez o desafio da água. Foi, fiz o desafio da água, vim aqui domingo retrasado, fui fazer meus exames e não deu nada no meu rins está limpo. Curado. Nome da senhora? Margarida. Então, Há 5 anos que eu sinto essa dor no meu joelho. Mas e agora? Agora passou. Jesus me curou, graças a Deus. A senhora creu na palavra que Eu ele levou creio. as maldições? Eu creio. Está curada? Estou curada. Bem forte para Jesus. Começou a movimentar agora. A senhora ouviu a palavra, a senhora creu, Jesus deixa tudo comigo. A senhora creu? Então faz o que a senhora não podia fazer, qualquer coisa. Faz aí. Olha lá. Vai o que não podia. Olha lá, a senhora soltou uma das mãos. Quanto tempo que a senhora não andava assim? 10
quando tinha 15 anos, fazia algumas visitas aos meus primos, às minhas tias, e numa dessas visitas recebia convites para poder ir a festas, para poder participar de algumas comemorações, chamadas bailes funk, onde me fizeram um convite, o primeiro convite, para fumar o primeiro baseado, até que chegou a minha época de me apresentar para as Forças Armadas, aonde que eu pensava que tomaria um rumo na minha vida, onde lá eu também conheci pessoas aonde não tive muita influência boa, aonde eu tive um caminho diferenciado, que era além do caminho das drogas, o caminho da prostituição. Então lá eu pude ter mulheres, eu pude conhecer prostíbulos, onde por um convite eu comecei a frequentar as bocas de fumo, comecei a usar lança-perfume. Poderíamos ver que ao longo do tempo eu já estava dentro do tráfico de drogas, já casado com a minha esposa, e ela me pede para comprar um refrigerante, onde nesta minha ida à noite houve uma invasão. E nessa invasão eu vi a minha vida por um fio. Eu tive que pegar para trocar tiro com traficantes para não morrer. Graças a Deus saí daquela troca de tiro vivo, onde eu fui convidado a me retirar, mas os traficantes na época me agradeceram por ter participado, mas falaram que este mundo não era para mim, que meu mundo era outro, era de ganhos de dinheiro, e me fizeram um convite para participar de uma quadrilha de estelionato. Então adentrei neste mundo, no qual, perigosíssimo também, fazia certos trabalhos como clonar cartões, bocas de caixa, saidinhas de banco, sem roubo aparente, mas um roubo administrativo. Neste mundo, eu pude ter mais perigo do que no próprio tráfico. Pude quase morrer também, pois pessoas que eram contra nós efetivaram tiros de um fuzil 762, o calibre muito pesado, que foram contra um parceiro que eu tinha. Ele tomou 3 tiros de fuzil. Então, ali naquele ato, naquele momento, eu pude ver a minha vida passar também de novo por um fio. Vi ali que eu necessitava voltar para Deus. E eu lembrei do tempo que eu era, do tempo que eu tinha com Deus. E ali eu valorizei cada minuto da minha vida, orando a Deus e pedindo, mesmo errado, pedindo, para com que Deus salvasse a vida dele e a minha vida. Resolvi arrumar as minhas coisas, fazer o convite à minha esposa para passar uma temporada na casa do meu pai, aonde eu ali, numa vigília, já chegando no estado onde ele estava, aqui em Manaus, pude ter uma vigília abençoada. Deus me abençoou, graças a Deus hoje minha família é liberta das drogas, do vício, mas hoje, graças a Deus, eu voltei para os braços de Deus, para os braços de Jesus, para o nosso Pai. Eu quero perguntar, diante do que você assistiu, tá aí o filho transformado, você é filho de pastor, você é filho de um pastor, seu pastor Nonato, você é o filho dele. É muito forte, meu amigo, minha amiga, o resgate de Deus. Olha como Deus transforma. Você viu as curas? Tem curas aí antes da reunião, pessoas que já chegam determinadas. E eu tinha pedido para o povo subir pelas escadas. Sobe pelas escadas falando, meu Deus, o Senhor vai honrar os meus passos. Ele honrou ou não honrou? Olha aí quantos milagres. Em todas as igrejas tem acontecido coisas extraordinárias. A pergunta é, coloca na tela, está aí escrito, ó, Jesus Cristo ontem, hoje e para sempre será o mesmo. Deixa na tela. Me responda.
pelo que você viu e ouviu, é o mesmo ou não é? Coloque a sua fé nele. Decida mudar a sua história e abraçar o que Deus tem para você. Olhe para mim aqui, meu amigo. Olhe para mim, minha amiga. Olhe para mim, meu amigo, minha amiga. E abraçar a vida que Deus tem para você. Deus tem uma outra situação para você. Aceita esse chamado? Aceita, meu amigo. Eu vou orar por você. Me dê nomes aí, Jorge. Nós temos aqui a Maria, fala do Xangri-Lá. Ela vai trazer toda a sua família nesse dia da decisão. Ela disse assim: eu tomei uma decisão e eu quero uma transformação na minha casa, na minha família. Estará nesse domingo às 9h30 da manhã. A Nazaré fala do Monte das Oliveiras. Pede oração pelo filho que se encontra viciado, estará trazendo esse filho também, e ela estará trazendo a sua água para ser consagrada nesse domingo da decisão, às 9h30. O Rodrigo fala do Iranduba, e ele que estará vindo pela primeira vez nesse domingo, às 9h30 da manhã, lá do Iranduba, trazendo também a sua família. Bem, agora nós vamos orar. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te peço agora, em favor do teu povo, meu Pai, essa pessoa que ouviu esse programa, assistiu esse programa, e ela tem gemido, ela tem sofrido. A tua palavra diz: buscai a Deus e vivei. A tua palavra diz: Jesus Cristo de ontem, de hoje e para sempre será o mesmo. Oh, minha amiga, eu não sei como você está, meu amigo. Coloque as mãos aí na televisão, em cima dessa palavra. Pede a Jesus agora. Fala: Jesus, eu estou aqui preso nessa cadeia, eu estou aqui nesse hospital, preso nessa enfermidade, essa dor presa em mim. Fale: Jesus, me ajuda a escapar da depressão, me ajuda a escapar desse sofrimento. Pede para Jesus, minha amiga. Fala para ele: me dê perdão, me dê uma nova vida. E o Espírito de Deus agora te visita e te deixa bem. Quem não dormia vai dormir, quem não comia vai comer. Se os teus problemas são problemas seríssimos, conflitos familiares, meu amigo, minha amiga, em o nome de Jesus Cristo, meu Senhor, em nome de Jesus, meu Pai, eu te peço que o Senhor agora ajude essa pessoa. Em nome de Jesus, ajude ela a mudar a história sofrida dele, de maldição. Essa pessoa que está como Monte Ebal, sem nada, arrebentada, mas o Senhor disse: escolhe a vida. Faça um voto agora, que hoje você vai vir buscá-lo. Fale com o Espírito Santo de hoje: não passa minha volta para o Senhor. Se volte agora nessa oração e o Espírito Santo te abençoa em tudo. Essa água está consagrada como santo e eficaz remédio do céu, em nome de Jesus. Amém. Beba dessa água. Me ajuda, Deus, me dê mais uma chance. Não me deixe só. É na casa do Pai, meu amigo. É aqui que você deve estar, na casa de Deus. Tem muita gente que fala assim: não, eu posso orar em casa. Sabe o que acontece, né, pastor Jorge? Não, eu acompanho fulano, eu não saio de casa mais, que é uma igreja em casa. Deixa eu mostrar um salmo para você, põe na tela. Pois o caminho de Deus é o caminho do santuário. Põe aí, olha lá. O caminho de Deus é o caminho do santuário. Não é em casa, não. Em casa você fica fraco, fraca. E problemas mostrarão isso para você. Que é presencialmente que você deve buscar a Deus, sim. Hoje à noite, 19h, 18h15, nós vamos estar aí. Mostra aí, com a ajuda de Deus. Ungindo você
para que essa noite você seja um cidadão do céu. Grave essa palavra, um cidadão do céu. Tá bom? Então tá. Grande abraço para todos vocês.